Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. E hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui toda paramentada e com a minha querida amiga aqui de lado para mais uma aula de ciências. E nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Bom, como já falamos sempre, nenhum sistema do corpo humano funciona plenamente sem estar em consonância com os demais. Então, o sistema respiratório não é diferente. Então, ele precisa, para ele funcionar bem e pleno, ele depende dos outros sistemas. E nesta aula a gente vai ver como é que isso acontece. Pois bem, quando a gente fala em sistema respiratório, a primeira coisa que a gente pensa é em respirar. E é isso. Respirar o quê? Respirar o ar. E o que é o ar? Vamos então começar por isto aí. O que é o ar? O ar é uma mistura de gases que está aqui ao nosso redor. E entre eles, o mais importante, no caso o essencial para nós, é o oxigênio. E por que o oxigênio? Sabemos que o oxigênio é de vital importância para a vida humana. E, enfim, para a vida, para a vida. Mas para a vida humana especificamente. E aí você pode perguntar, mas por quê? Explicarei. Olha, o oxigênio, quando nós o respiramos, ele passa por um processo de produção de energia para o corpo. Por isso precisamos dele. Ele vai produzir energia para o nosso corpo. E para que ele produza essa energia para o nosso corpo, aqui nos pulmões vai haver uma troca de gás. Esse oxigênio que respiramos, ele será trocado nesse processo de produção de energia, ele será trocado pelo gás carbônico, que como não é útil ao nosso corpo, a gente o põe para fora. Então, veja, respiramos. A gente também pode chamar esse processo aqui, ó, de inspiração. Inspira. E quando o ar volta, a gente pode chamar esse processo de expiração, ó. Inspira, expira. Inspira, expira. Pronto. Nesse processo de inspirar e de expirar, está acontecendo essa troca de gases. E o oxigênio que nós precisamos, quando ele passa por esse processo aqui nos alvéolos, vamos falar sobre isso já já, quando passa por esse processo aí, ele devolve, ele põe para fora o gás carbônico pela expiração. Ok, mas vamos primeiro saber quais são os órgãos que formam o sistema respiratório. Pronto. O principal deles, ou o primeiro deles, não diria o principal realmente não é ele. O primeiro deles, o principal são os pulmões. O primeiro deles é as vias nasais, que também pode ser por via oral. O normal é que seja pela via nasal, mas também podemos respirar pela boca, sim. Então, as fossas nasais, a boca, ou via oral. Aí vem aqui, ó, a faringe. Aqui na minha camisa dá para perceber também um pouquinho sobre. Aí, a faringe, o epiglote, ó, aqui na minha camisa, pronto, o epiglote é isso aqui, que em nós, ele fica mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui. O epiglote, essa partezinha que nos homens fica mais saliente, fica mais para fora um pouquinho, a gente chama ela de pomo de Adão. Essa nos homens dá para perceber mais, mas em nós também, ela fica exatamente aqui, o pomo de Adão. Aí, a laringe, que é toda essa partezinha aqui, ó, tá aqui a laringe. A traqueia, olha, se você pegar aqui, você percebe que há umas ondulações. Essas ondulações são aqui, ó,
No caso aqui, essa que a gente consegue perceber aqui, é do início da traqueia. Então, a traqueia, e aí, finalmente, vem aqui para os pulmões. Então, aqui dos pulmões vai ter os brônquios, ó, que é essa ramificaçãozinha aqui da traqueia. Então, essas partezinhas, esses caninhos, digamos assim, essas válvulazinhas mais grossinhas são os brônquios, e essas outras partezinhas aqui, ó, tipo umas veias, que também são ramificações vindo dos brônquios, são os bronquíolos. Pronto. Além disso, ainda tem aqui, ó, a pleura, que é essa parte aqui que reveste os pulmões, e nós temos essa parte aqui, ó, que é o diafragma. O diafragma, ó, a minha sainha aqui tá mais ou menos sendo o diafragma. Ela veio aqui para ser o diafragma. O diafragma é uma partezinha que fica aqui, ó, separando o sistema respiratório. No caso, essa partezinha de cima, inclusive o coração vem junto. Não que ele faça parte do sistema respiratório, mas ele também fica aqui, ele vai ficar aqui entre os pulmões. Então, esse diafragma é uma membrana que fica aqui, que serve, ela fica exatamente aqui, que ela serve para fazer essa separação. Vou mostrar para vocês melhor aqui na minha colega, olha. O diafragma, ele fica exatamente aqui, ó. É uma membrana que vai ficar aqui. Ó, aqui tá os pulmões, aqui tá o coração, como eu falei para vocês. E o diafragma, ele vai ficar aqui, porque ele vai separar esta parte superior aqui desta outra, que já faz parte do sistema digestório, que a gente vai ver mais adiante, digestório digestivo. Então, o diafragma, ele fica aqui. Na próxima aula, a gente vai fazer um experimento para a gente compreender melhor como funciona o diafragma. Então, essa membrana, que fica exatamente aqui, separando os pulmões dos outros órgãos, ela é uma membrana elástica, como eu já falei para vocês, e ela funciona exatamente, além dessa separação, ela funciona também para impulsionar, porque ela se contrai ou se relaxa à medida em que respiramos. Inspiramos ou expiramos. Então, vamos lá. O diafragma vai subir. O diafragma vai descer. Ele vai relaxar e vai descer. Então, ó, ele sobe. Quando nós fizermos a experiência, vocês vão perceber isso melhor. Pois bem, então, todas as partes que formam o sistema respiratório. Em casa é sempre bom, no livro vai ter, e vocês também podem buscar outras fontes de pesquisa. Por favor, aí você vai dizer, é para decorar? Não necessariamente, mas eu gostaria muito que vocês conseguissem identificar cada uma dessas partes, porque isso será muito necessário, tanto agora no nosso estudo, como mais adiante. Continuando, então, esse processo dessa troca de gás que acontece aqui nos pulmões, ele também pode ser chamado de hematose pulmonar. E ele acontece da seguinte forma, ó. O ar respirado, ele vai vir aqui, ó, para esses alvéolos que eu já havia falado para vocês, que é uma partezinha que fica aqui, ó. Que fica aqui nos pulmões. Então, o ar respirado vem para esses alvéolos, esses alvéolos, ele tem uma camadinha lisa, umas paredezinhas lisas ao redor dele. E quando este ar vem, ó, ele vem aqui, ó, trazendo com ele o sangue vindo das veias, vindo o sangue venoso, que vem das veias, dos vasos menores. Quando chega aqui nos alvéolos, passa por esse processo, e aí, olha, o oxigênio, ele vai, aí é onde eu falo da oxigenação, porque aí nesse processo aqui, ele retorna aqui pela artéria pulmonar, que é aquela veia maior, aquela veia mais central, e é nesse momento aí em que ele vai oxigenar todas as células do corpo. E aí, nesse processo, é exatamente quando o oxigênio sobe oxigenando tudo e o gás carbônico precisa ser expelido. Porque, como a gente também já falou, dentro do nosso corpo, o nosso corpo tem um sistema de defesa. Ele não vai deixar dentro dele algo que não seja benéfico.
Então, qualquer coisa que não seja benéfico, que o nosso corpo não esteja precisando naquele momento, ele vai expelir. Ou vai expelir exatamente por esse processo de expiração, que é o caso do gás carbônico, ou vai expelir, no caso de outras coisas, pelo suor, ou pela urina, enfim, pelas fezes. Então, o nosso organismo ele tem essa forma de defesa. Então, tudo que é legal fica aqui. Se algo que não for bom ficar, provavelmente vai fazer com que esses nossos sistemas não funcionem em perfeitas condições. Então, essa troca de gases aqui, o oxigênio vem, volta oxigenando todas as células do corpo, e neste processo aqui, que acontece dentro dos alvéolos, o gás carbônico é expelido. Então, inspirei, expirei. Quando eu inspiro, o oxigênio entra para fazer todo esse processo que acabamos de explicar. Quando eu expiro, o gás carbônico sai, porque ele não é benéfico ao nosso corpo. Mas vai ser benéfico para outros, obviamente. Então, meus amores, por hoje é só. Vejam esse vídeo. Pode ver até mais de uma vez, sem problema algum. Busquem outras fontes de informações. Leiam tudo o que o livro oferece, o livro didático oferece. Resolvam as atividades e me enviem. Então, meus amores, um grande beijo e até a próxima!